uma coisa que eu carrego muito forte dentro de mim é: a gente não pode ser ambientalista se a gente não for antirracista. Desde que eu me descobri enquanto mulher preta e periférica, porque isso é uma descoberta num país que é opressor, num país que é racista, eu comecei a colocar essas pautas na mesa. E eu fico chocada em ver como esse privilégio branco impede que esse tipo de debate que está acontecendo neste momento alcance outros espaços. Então, se você está tendo um pouco dessa visão agora, nesse exato momento, e tá tipo, Amandinha, meu Deus, é complexo, é complicado. Mas a gente pode olhar para soluções, a gente pode pensar em narrativas, a gente pode pensar em diálogo, tendo muita sensibilidade e muito cuidado para colocar essa pauta na mesa. Não é apenas a gente falar, ai meu Deus, você tá errado, você tá certo, e bater palminha. Gente, a gente precisa entrar num nível mais profundo de análise. A nossa sociedade, ela é plural, diversa e complexa. Então tá na hora de pessoas terem uma análise mais profunda, uma análise que contemple todas as partes, para que a gente possa ter uma visão do todo, e não somente a visão que contempla o seu lugar social, que contempla a sua raça, o seu gênero, ou enfim, o lugar que você está inserido na sociedade. É muito importante a gente ter empatia e humildade para ouvir, para aprender com o diferente, aprender com outras pessoas que têm experiências distintas de nós. E eu quero muito escutar a Patrícia. Como que todas essas frases, essa conversa, como que vibrou no seu coração? E conta pra gente um pouco do que tá queimando aí dentro, porque eu sei que, meu Deus, deve estar borbulhando. Eu assisti o discurso do Lula durante a transmissão mesmo, assisti o discurso completo e estava acompanhando o Twitter simultaneamente. E foi engraçado porque eu não me incomodei com as falas dele, como eu vi muitos ambientalistas se incomodando. E isso me gerou uma questão de como é diferente quando a gente tem essas duas perspectivas. Eu, como uma mulher que cresci e estudei a vida inteira em escolas públicas, toda a Zona Norte de São Paulo, da periferia da Zona Norte de São Paulo, e ao mesmo tempo tive muito acesso ao estudo. Então, eu fiz relações internacionais, estudei análise de discurso, e o Lula ele é muito pontual nas falas dele. Isso é consenso mundial que os discursos do Lula são realmente muito bem formulados. E Iago fez a brincadeira, ele voltou para os anos 70. E na verdade não, ele voltou para o próprio governo dele e para os problemas que a gente continua tendo e que a gente já tinha em 2008. Então, falar da questão de ter acesso a um carro, por exemplo, a você ter acesso a uma alimentação com carne, poder tomar sua cerveja. Na época do Lula eu não era nem vegana, então até eu me incluía nesse grupo que ficava feliz também se podia comer uma picanha. Então, são acessos que a gente está falando muito de uma questão de desigualdade. Então, ele formula, para mim, o discurso dele de uma forma bem clara nesse sentido. Em relação ao petróleo, a gente tem várias questões no Brasil, mas eu acho que a maior questão, quando ele está falando disso, é da falta que a gente tem de investimento em tecnologia, o que é muito triste, porque mesmo em algo que, ok, a gente entende as problemáticas climáticas, mas mesmo no campo econômico, tem um porquê o nosso petróleo não ser competitivo e a gente precisar exportar, que é uma falta de tecnologia que vai para um problema de base educacional, de uma falta de investimento na ciência no nosso país. E aí, na época do Lula, a gente pode voltar para questões, né, de ciência sem fronteiras, de investimentos que tentaram se fazer esse tipo de avanço e que a gente está vendo cada vez serem mais destruídos. E eu falei muito para a Mandy em questão disso. Poxa, mas sério que a gente vai falar sobre um discurso de alguém que não tem mandato no momento que a gente está vivendo esse desmonte tão grande do meio ambiente? Poxa, eu tive amigas que alcançaram cargos na questão ambiental, nos ministérios do meio ambiente, que se demitiram, que foram embora, porque não era um espaço seguro mais. Então, a gente está vivendo um momento de silenciamento dos ambientalistas, nós somos perseguidos, realmente a gente está passando por um momento que os arquivos do Ministério do Meio Ambiente são destruídos. Que a gente teve vários momentos que as pessoas que estavam lá dentro desses órgãos públicos de defesa ambiental, defesa climática, estavam num cenário de sair antes de ir para casa e tentar levar o maior número de coisas. Então a gente está vivendo um momento tão difícil que eu acho que assim, nesse ponto do Lula, ele falou muitas coisas importantes nesse discurso, mas é uma realidade muito distante falar de meio ambiente com
todos os problemas que estão existindo, e essa narrativa agora que a gente teve foi pior ainda, com a eleição dos novos presidentes das comissões do meio ambiente. Então, já não bastava a gente ter um antiambientalista no Ministério do Meio Ambiente, agora em diversas comissões nós temos também pessoas do PSL, extremistas, que falam que mudança climática não existe. Então, o nosso desafio é gigante, é estrutural, e eu fico muito feliz quando a gente pode falar disso sem apontar o dedo, com um discurso muito elitista, né? De, não pode comer carne, petróleo não faz diferença nenhuma, não precisa ter carro. Então, são vários aspectos que a gente tem que acolher muito bem. Inclusive, em relação ao petróleo, até eu lembro que eu tinha uma amiga que fazia engenharia do petróleo também na periferia, e que na época da faculdade um monte de gente começou a zoá-la, tipo, não vai ter emprego, tá vendo o que vai dar de errado com pré-sal. Então, olha o tanto de violências que a gente passa, ao invés de ser mais propositivo, de pensar num cenário que a gente pode construir junto, né? Transição, né? A gente começa a pensar, né, como vai ser daqui a alguns anos e criar estratégias de que as pessoas que hoje trabalham nessa cadeia não sejam desamparadas, não sejam, por exemplo, quando a Ford vai embora, sejam 5 mil pessoas demitidas. Como é que a gente reinclui essas pessoas dentro do mercado de trabalho e cria espaços de aprendizagem? Porque a mudança é inevitável. Tudo que a gente aprendeu nos últimos anos vai deixar de existir e a gente vai estar iniciando, na verdade, já iniciou, na verdade, um novo mundo, seja com fonte energética nova. É importante dizer que a energia solar no passado foi uma das áreas que mais cresceu economicamente no Brasil. Então, acho que a gente pode perceber essas mudanças e tentar se reincluir, mas também precisa de política pública do governo, e não tem, a gente fica a par, né, e quase sem nenhum apoio. Gente, tem uma frase de um livro que eu li, indicado pelo Matthew Shirts, que é A Terra Inabitável. Se você quer ter felicidade, não leia esse livro. Mas se você quer ter um pensamento crítico e entender a urgência desses temas que a gente está falando agora, leia esse livro. E uma das frases que eu gostaria de trazer é: o futuro já chegou, só que ainda não foi distribuído de forma igualitária. Quem trouxe essa frase foi o William Gibson. O autor do livro, Da Terra Inabitável, ele traz que a mudança climática ameaça o próprio alicerce da vida no planeta. Apesar desse tema ser doloroso, falar de política incomoda, falar sobre crise climática é desconfortável. Mas a gente não pode apenas falar: não quero isso, deixa eu viver a minha vida aqui na minha bolha da alienação. Não dá, gente. A gente precisa colocar o elefante grande na sala e trazer esses temas. Eu tô muito contente com essa conversa, tô muito contente porque a gente conseguiu simplificar alguns termos que são complexos e convidar a galera pro debate. Gente, imagina que você tá aqui no sofá da minha casa, participando dessa conversa com a gente. A gente não precisa de um Iago, de uma Patrícia, de uma Karina ou de uma Amanda falando sobre política, mas a gente precisa da sociedade brasileira trazendo a importância dessa pauta.